Olá, alunos do IFSU, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. Bem-vindos à nossa disciplina de Matemática Discreta e Matemática Computacional. Neste vídeo, falaremos sobre lógica matemática, que é a base do pensamento computacional, ou seja, a forma como os computadores realizam tarefas. Apesar de ter origem na filosofia há muitos anos, com o desenvolvimento da computação, a lógica tem evoluído muito. É com base na lógica matemática que as linguagens de computador são descritas. Esses são os tópicos que falaremos neste vídeo. Cálculo proposicional é o estudo da validade de argumentos em que atribuímos valores ou propriedades verdadeiro ou falso. Proposição, qualquer sentença declarativa que pode assumir um dos valores lógicos. Exemplo de sentenças declarativas. Pelotas é conhecida como a cidade do salgado. Falso. As melhores fábricas de espumantes do Brasil se localizam na Serra Gaúcha. Verdadeiro. Champanhe é uma bebida de luxo e originado da região francesa de Champagne. Então, são todas sentenças declarativas que podem ser consideradas proposições. Exemplo de sentenças não declarativas. Podem ser sentenças imperativas, exclamativas, interrogativas. Essas três não são consideradas proposições, porque não podem ser associadas a valores lógicos, verdadeiro ou falso. No cálculo proposicional, investigaremos a relação entre as proposições e o valor lógico que essa relação assume. Veremos dois tipos de classificações: proposições simples e proposições compostas. Nas simples, nós temos uma única sentença. Por exemplo, a letra A pertence ao conjunto das vogais, ou Linux é um software livre. Nas proposições compostas, são proposições simples interligadas por conectivos. Por exemplo, 7 é um número primo e 14 é um número par. Então, o I aqui vai ligar as duas proposições. 7 é um número primo, uma proposição simples. 14 é um número par, outra proposição simples. Outro exemplo de proposição composta: a chuva está vindo e, se nos abrigarmos, não molharemos. Nós temos aqui três proposições simples. A chuva está vindo, se nos abrigarmos, não molharemos. Nesses dois últimos exemplos, ligamos proposições simples através de conectivos. Podemos usar conectivo e, em outros casos, conectivo ou, obtendo assim proposições compostas. Esses são os símbolos que usaremos relacionados às expressões e, ou, então, se, somente se e não. No conectivo e, quando duas proposições simples são ligadas pela conjunção e, a proposição composta resultante é chamada conjunção, e utilizamos este símbolo, parecido com um V de cabeça para baixo. Isso se lê P e Q. O conectivo E traduz a ideia de simultaneidade, assim uma proposição P e Q é verdadeira apenas quando P e Q são verdadeiras simultaneamente. Em qualquer outro caso, P e Q é falsa. Exemplo, André é engenheiro, é uma proposição. Alice é arquiteta, outra proposição. A primeira vou chamar de P e a primeira vamos chamar de P, a segunda vamos chamar de Q. Então, P e Q é justamente essa sentença composta, essa proposição composta. Se ambas proposições P e Q são verdadeiras, a conjunção P e Q também será verdadeira. Nos outros casos, falsa. E aqui nós temos uma tabela, é a tabela verdade, onde fixamos as proposições P e Q, na última coluna o resultado do conectivo E. E aqui nós colocamos todas as combinações de verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro, VF, FV, FF. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas é a ordem que a gente vai utilizar em todos os casos. Então nós temos o P e Q recebe valor lógico verdadeiro se P e Q forem verdadeiros simultaneamente. Então nos outros casos é falso. Outra maneira de entender a proposição P e Q é da seguinte forma. Se pensarmos nas promessas de um pai a um filho, eu te darei um videogame e um celular. Analisando esta frase, é óbvio que o filho entenderá que a promessa é para os dois presentes. Caso o pai deixe de dar um desses, a promessa não será cumprida. O símbolo E pode ser usado para definir a intersecção de dois conjuntos. Então, lembre que no estudo de conjuntos usamos o símbolo da intersecção e o símbolo E.
Então, A intersecção B são todos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. E aqui nesse caso, usamos a representação em diagrama, chamada diagrama de Venn. Aqui a simultaneidade é associada à ideia de algo que é comum a ambas as proposições. Duas proposições quaisquer podem ser combinadas pela palavra ou, para formar uma nova proposição, chamada disjunção. Então, neste caso, usamos esse símbolo semelhante ao V. Então, se lê P ou Q. Exemplo, P. Paulo é matemático ou físico. Q. João é paulistano ou gaúcho. Na primeira proposição, pode ocorrer de Paulo ser matemático e físico, portanto, trata-se do ou inclusivo. Na segunda proposição, não é possível que João seja paulistano e gaúcho ao mesmo tempo, portanto, trata-se do ou exclusivo. No nosso estudo, abordaremos somente o ou inclusivo, que é o primeiro caso aqui. Dica: a proposição P ou Q é verdadeira quando pelo menos uma das proposições componentes for verdadeira, sendo falsa apenas quando ambas forem simultaneamente falsas. E aqui nós temos a tabela verdade, onde fixamos aqui as opções de verdadeiro ou falso para P e Q, todas as opções, e aqui analisamos. Então, nós temos que na linha onde tem pelo menos um verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro. E no caso as duas forem falsas, o resultado vai ser falso. Outro exemplo. Seja P, está fazendo muito calor. Seja Q, estou com sede. Então, está fazendo muito calor ou estou com sede pode ser apresentado por esta simbologia, P ou Q. O símbolo ou pode ser usado também na união. Lembra que a gente estudou união lá em conjuntos. A união B. Então, a união, o símbolo da união, associada ao símbolo do conectivo ou. A negação de P, a gente utiliza essa simbologia, tio P, ou seja, a negação de P. Se P é verdadeiro, não P vai ser falso. Se P for falso, a negação de P vai ser verdadeira. Quando P, então, é essa análise que havíamos feito antes. Essa aqui é a seguinte tabela verdade. Então, se P é V, não P é falso. E o contrário também vale. Exemplo. P. Buenos Aires é a capital do Brasil. A negação, Buenos Aires não é a capital do Brasil. Outro exemplo. P. 7 é um número primo. Sua negação, ou seja, tio P, 7 não é um número primo. Atividade 1. Vamos revisar os conectivos vistos até agora. Então aqui nós vamos completar. Completamos aqui as opções para P e Q e agora a gente vai completar as proposições da negação de P, negação de Q e o E, né? Então lembra que E a gente utiliza verdadeiro só quando ambos os sinais forem verdadeiros. Então isso vai ocorrer na segunda linha aqui, ó. E nos outros casos é falso. E por último aqui vai analisar o OU. Então é Q ou não P. Então, onde tiver um dos sinais verdadeiro, ó, V aqui, V aqui, V aqui. Então vai receber verdadeiro. Na linha que tem tudo falso, vai ser falso. Lógica, podemos fazer uma associação entre lógica e operações bit. Os computadores representam informações por meio de bits, sendo que um bit pode ter um dos valores possíveis, 0 e 1, que podem representar os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Exemplo. Então, o 0 associado ao falso, o 1 associado ao verdadeiro. Então, em vez de completarmos uma tabela verdade com V e F, completamos a tabela verdade com 1 e 0. É só fazer a troca. Então, associa o F por 0, associa o V pelo número 1. Então, nós temos aqui uma matriz numérica. Podemos fazer outro tipo de conexão com conectivos entre circuitos e conectivos. Para compreender melhor a lógica dos operadores E e OU, podemos relacionar as variáveis lógicas P e Q com dois interruptores ligados em séries ou em paralelo, num circuito de acionamento de uma lâmpada.
Então nós temos aqui à esquerda, circuito em série, e aqui à direita, circuito em paralelo. O interruptor fechado permite a passagem de corrente elétrica. Neste caso, representa uma variável lógica, cujo valor é verdadeiro. E o interruptor aberto representa uma variável lógica com valor falso. No caso do conectivo E, fazemos associação ao circuito em série. Então, para que a operação lógica E tenha resultado verdadeiro, é preciso que seus dois operandos tenham valor lógico verdadeiro. Na representação da figura, a lâmpada somente será acesa quando os dois interruptores estiverem fechados. Isso se associa ao conectivo E, P e Q. P e Q é verdadeiro quando P e Q forem simultaneamente verdadeiros. Então, aqui passa a corrente no circuito em série se P e Q estiverem ligados. No conectivo OU, associamos ao circuito em paralelo, onde para que a lâmpada acenda, basta que qualquer um dos interruptores esteja fechado. No caso aqui, o interruptor P, o interruptor Q. Se um deles estiver ligado, vai passar a corrente. Então, associamos a conectivo OU. P ou Q será verdadeiro se uma delas for verdadeira. Então, associamos aí, então, o circuito em paralelo com o conectivo OU. Então, são duas formas de você lembrar, associar quais são os valores lógicos de P e Q e de P ou Q. E assim encerramos a nossa aula. No próximo vídeo falaremos sobre proposições condicionais, bicondicionais, contradição, tautologia, implicação e equivalência.